Caio, bom dia. Bom dia. É uma amiga. Nome dela, Corrupta Me Tenho Feito. Corrupta? Me Tenho Feito. Me Tenho Feito. Né? Foi sobre o que você falou aqui das nossas corrupções. Isso. Ao ouvi-lo agora, reconheço que tenho me corrompido. Uso a minha visão de justiça para justificar meus erros e meu desejo de vingança. Caio, me ajude. Como não desejar vingança sobre alguém que tem me prejudicado tanto? Como olhar para Deus e não pedir a justiça dele sobre uma pessoa que se diz meu irmão cristão e me rouba na cara dura, Caio? Me ajude, sabe? Pois eu tô com medo de achar que Deus não fará nada ao meu favor. Não fará não. Provavelmente não. Ela pedindo, eu não sou Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas graças a ele. Eu não sou ele. Graças a ele. Agora, do que eu tenho visto na história humana e do que eu vejo no curso da história da minha vida, observando a minha história dos outros, eu vejo que quanto mais você pede justiça, nesse nível que você acabou de descrever, mais você se torna um ente que atrasa a justiça. Atrasa. É isso aí. Você quer atrasar a justiça? Se você quiser anulá-la, pratique a sua justiça contra a injustiça. Aí você anula. Isso. Porque a Escritura diz, outra vez, é falta de conhecimento da palavra. Tá. Porque o que a palavra ensina? A palavra ensina que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Significando o quê? Por exemplo, deixa eu ajeitar aqui porque... Tá fora. Não vai. Então, significando o quê? A justiça de Deus não promove a justiça do homem. Significando que se eu parto para exercer a minha própria justiça, o que eu obterei será o que o esforço das minhas ações para obter a minha própria justiça será o meu próprio galardão. O que eu consegui. E frequentemente eu me corromperei no processo. Porque, olhe, eu também já me corrompi nesse processo de uma maneira diferente. Por exemplo, da década de 90 para frente, a quantidade de absurdos, de desmandos, de indecências, de roubos, de corrupção, que se generalizou, sendo praticada. Eu quero falar só do Brasil e não de outros países, mas no Brasil, em nome de Jesus, nas igrejas, sim, em praticamente todos os grupos denominacionais. Foi uma coisa tão súbita, tão rápida. A gente estava vindo de 89, ainda estava razoável. De repente, 92, tinha virado outra coisa já. Fiz rápido. Foi uma transformação. Sim. Chocante, com as mídias. Foi o tempo em que quase todas as rádios do Brasil foram compradas por igrejas. Sim. Aí aquilo ali, com mais a ascensão da Record, como a TV da Universal, e a Dinheirama Universal comprando e botando programas na TV para todo lado, com isso que a gente vê aí, agilizou a corrupção do coração humano e produziu um espírito de inveja nos pastores. Então os quadrangulares queriam ter o mesmo poder. A Assembleia começou a ficar emulada, querendo ter o mesmo poder. Todo mundo ficou querendo ter aquele poder. E a corrupção do coração acelerou-se e generalizou-se de maneira rápida e foi chocante. E eu entrei num processo de tristeza profunda. Eu já disse isso, quando nós chegamos em 94, o meu coração tinha desistido. Tinha desistido do bem em relação ao que os evangélicos poderiam significar para a sociedade brasileira.
Eu já vinha de anos e nasci no meio. Tinha as histórias de antes de eu nascer, as histórias de antes de eu me converter e as histórias que eu assisti convertido e fui protagonista em boa parte delas, e até 1999, quase tudo que aconteceu nesse meio, eu tinha um protagonismo fundamental, até essencial, nas histórias, positivas e negativas. Então não estou falando de nada que eu ouvi dizer. Eu desisti. Eu falei, não, esse povo é inconverso e não é conversível. Meu Deus. E esse pessoal não quer Deus. E esses pastores querem tudo menos Deus na vida deles. Chega, eu estou me arrebentando. De repente, eu vi que eu estava ficando parecido com aquilo. Olha isso. Abominando aquilo, e quanto mais eu abominava, mais eu repudiava. E quanto mais eu repudiava, mais estranhamente parecido com aquilo que eu repudiava eu me tornava. Porque você pode repudiar algo do ponto de vista conceitual e, sem querer, começar a usar meios semelhantes para combater o que você chama de erro. De modo que os fins não justificam os meios mesmo. E eu vi que mesmo em nome de coisas verdadeiras do Evangelho, você pode escolher o meio errado. E se você tem a causa certa, mas você escolhe os meios errados, você relativiza a causa, você destrói o significado do fim. Não dá para você dizer a motivação original foi boa e os fins são bons, embora eu tenha escolhido os meios errados. Você vai relativizar o que você chamava de causa absoluta e não vai ter fim que seja para a glória de Deus em nada do que você faça, porque você se corrompeu no processo. É o que acontece com essa busca de justiça fixada. Quando você se angustia e diz, ele me faz mal, ele está fazendo mal, Senhor, tu não vês. E você começa a fazer orações imprecatórias, salmos imprecatórios, dizendo, não é possível, ó Deus, tu me conheces, tu sabes com que seriedade eu vivo diante de ti, e tu deixas o ímpio pisar nas minhas costas, ou nas costas do teu povo, ou destruir tudo que de bom se faz, e isto e aquilo outro. Continue nessa, que você vai ver que daqui a pouco tua alma não está melhor do que a daquele que te faz mal. Não está. Então, a primeira coisa é essa: a justiça do homem anula a justiça de Deus. Segunda coisa que você pode fazer é: fique orando assim, e você atrasa a justiça de Deus. Atrasa. É aquele princípio lá do profeta falando com os povos que se alegraram com a disciplina e o castigo de Jerusalém. Amon, Moabe e Edom, e os filisteus e alguns outros, a quem Israel tinha feito mal recentemente. Mas quando o juízo que veio sobre Israel caiu sobre Jerusalém, os outros povos aplaudiram e disseram, bem feito, bem feito, bem feito. E aí o que era justiça para eles se transformou em algo relativo. E o profeta diz, por causa disto tu também sofrerás. Por isso que Jesus, e a gente não quer ser de Jesus mesmo, por isso é que a gente fica dialogando com o que já está resolvido na sabedoria divina para o bem da minha alma, que é o que Jesus disse, ame o seu inimigo e ore por aquele que lhe persegue. E até onde eu vou em favor dele, e não é orando para que Deus o ferre, é simplesmente orando para que Deus tenha misericórdia dele, para que Deus o ilumine, para que Deus o esclareça, para que ele seja visitado pelo amor de Deus e seja iluminado. E eu não peço que a justiça de Deus venha sobre ninguém, e não dou ideia de tipos de justiça de Deus que eu gostaria que viesse sobre ninguém.
quando sou oprimido, peço apenas que Deus me livre. Quando eu sou perseguido, eu peço apenas que o Senhor me proteja. Quando eu sou vituperado, eu peço apenas que o Senhor me guarde. Quando eu sou objeto da calúnia de alguém, eu peço apenas que o Senhor me justifique. Quando eu sou objeto do ódio de terceiros, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia do coração dos que me odeiam e que me salve de responder ao ódio deles com qualquer espírito da mesma natureza. Eu sou livrado do mal, não é como quando o que fazem de ruim contra mim é feito. Eu sou livrado do mal é quando o que é feito de mal contra mim não produz o mal em mim. É o que eu desejo que você entenda, para que você fique livre daquilo que pode se transformar na grande desgraça da sua vidinha. Ore por ele. Deixe que o Senhor cuida. Foi o que eu fiz até hoje na minha vida. Logo eu entendi de novo, porque era uma compreensão que eu tive desde sempre. Mas quando você está debaixo daquela agonia, você se relativiza profundamente. Graças a Deus, logo depois o entendimento e a emoção do entendimento voltaram. De lá para cá, tragicamente, eu tenho visto praticamente todos os que foram os protagonistas mais perversos contra a minha vida experimentarem coisas que Deus os livre. Eu nunca, nem de longe, nem numa vida paralela, eu pensaria qualquer coisa da natureza para eles ou para quem quer que fosse. Tragicamente, a história mostra um desfile na passarela das revelações, mediante os fatos incontestáveis, o que a maldade feita recebe como recompensa implacável na história. E isso não demanda que a gente peça nada, a gente só ora em favor, pedindo graça, salvação para todo mundo. E quem se arrepende, se arrepende. E aquele que assim ora não se corrompe. E quando vê qualquer coisa acontecendo, não celebra, nem diz bem feito, bem feito, bem feito, para que aquele mal não seja sua herança. Vem VTV, o canal é você.